teve muito aprendizado com o trabalho que você fez na gestão dessa análise? Você aprendeu coisas novas, diferentes? Isso, para além da exposição que você está fazendo para o público, como é que isso te engrandeceu, se é que isso ocorreu? Nossa, não tenho dúvidas. Foi um aprendizado absurdo, assim. Porque o que aconteceu? A maior parte daquelas fontes, particularmente, né, os dois autores que eu mais usei lá, o Hitchcroft e o Tauger, eu já tinha lido. Eu já tinha lido, eu não tinha lido inteiro, mas eu tinha lido grande parte do livro do Hitchcroft, eu já tinha lido boa parte dos artigos do Tauger, e foi o que eu usei para fazer o meu livro, né? Se você lê o meu livro, você lembra lá que eu cito esses autores lá bem brevemente, eu não desenvolvo teoricamente, mas eu li para poder explicar para o pessoal, ó, esses aqui defendem isso, né? Eles defendem essas teses aqui, eles refutam essa tese. E aí quando eu vi o vídeo do Thiago Braga, que eu vi ele, tipo assim, não exatamente falando, esse ator defende isso, mas, tipo assim, jogando as entrelinhas, tipo assim, não, ele olha é o que ele safado falou pra caralho. aqui. Tipo assim, caminha na linha tênue ali entre falar e não falar, né? Quando eu vi isso, eu falei, nossa, mas esses autores não defendem isso. Foi o primeiro insight, assim, que eu tive, porque eles não defendem isso. E aí, quando eu comecei a preparar o vídeo, eu falei, não, então eu vou estudar tudo, eu vou pegar todos os autores que ele usou e eu vou ler. Né? Além daqueles que eu já conheço, eu vou ler. Então aprendi muita coisa. Por exemplo, e tem uma parte do vídeo, assim, eu nem botei esse trecho dele, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas é uma parte que é bizarra, assim, porque ele cita um cara falando de limpeza ética. Não, porque limpeza ética em tal lugar, limpeza ética em tal lugar, interpretação nacional da fome, terror de nacionalidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Jesus amado, mas, porra, limpeza étnica, União Soviética, né? Um país que promovia, né? Outra. Porra, país Não, muito é bizarro. Stalin é acusado exatamente disso, de dar muita questão para as questões nacionais, etc. nacionalista, né? O Stalin nacionalista, coisa assim. Aí eu fui ler o artigo do cara e eu entendi que limpeza étnica para ele era simplesmente mover uma comunidade de um lugar para outro. E pronto, isso é limpeza étnica. Não importa se eles tava tendo homogeneização, aquelas coisas horrorosas que acontecem quando se tem um processo de limpeza étnica, é isso. Eu falei, pô, mas o que é isso? E nesse processo, eu aprendi muito mais, lógico. Né? As minúcias, por exemplo, dos confiscos de grãos, então as quantidades, por exemplo. Eu não sabia, por exemplo, eu não tinha ido tão a fundo para entender, por exemplo, que as exportações foram tão reduzidas para que se voltasse os grãos para o campesinato. Né? Era uma coisa meio nebulosa, assim, era até estranho. O governo soviético exportou grãos, mas ao mesmo tempo não estava alimentando a população. Não, assim, o número de grãos internos, as exportações foram reduzidas 4 vezes, sabe? E o número de grãos internos foi maior do que as exportações. E as próprias teses reacionárias. Né? Eu tinha conhecimento muito das teses que eu já tinha lido do Tauger e tal, mas eu não tinha conhecimento do que aqueles que defendem ainda o Holodomor defendiam atualmente. Porque isso é uma coisa que eu nem falei no vídeo, tá? Eu cortei muita coisa do vídeo, que vai estar no meu livro, compre meu livro, segunda edição, mas eu cortei muita coisa porque o vídeo ia ficar com mais de 3 horas. Tá? Que eu fui tirando, mas assim, o próprio Robert Conquest, que é o autor que o Brasil defende no primeiro vídeo, que era o maior nome do Holodomor, ele fez autocrítica. Ele falou, fez autocrítica vírgula, ele falou assim, eu nunca defendi que a fome foi intencional. Isso em 2001. Defendi nos anos 80, mas ele falou, não, nunca defendi. Eu só quis dizer que podia ter evitado, mas não evitou por causa da industrialização, sei lá das quantas. Então. Ninguém diz que a fome é intencional, puta que pariu, gente. Ninguém que é sério diz que a fome foi intencional, puta merda. Nem um dos maiores propagadores sobre isso defende. Então, são coisas que eu não sabia. Eu falei, caralho, não lembrava, não sabia disso, sabia? São coisas que a gente vai. E não só isso. Tem um outro aspecto que eu nem mencionei para ti, mas que é mais importante ainda. Cara, o Tauger, ele não é um especialista em agricultura soviética, ele é um especialista em agricultura geral, ele é um historiador da agricultura. O tanto que eu aprendi de agricultura, eu aprendi agora então, de uma colheita. Tipo assim, eu fiquei com essa impressão, cara. Vendo o teu vídeo, eu fiquei com vontade de estudar economia agrícola, tá ligado? Que, tipo assim, tinha uma discussão lá sobre como medir colheita. E aí eu fiquei. E é um assunto muito complexo, tipo, porque o Brasão ele fala lá que a União Soviética falsificava os dados da agricultura. Ele fala isso no terceiro vídeo dele. Mas, na verdade, nenhum país da época sabia calcular dados de agricultura. Os Estados Unidos tinham problema com calcular dados de agricultura, a Alemanha tinha problema com calcular dados de agricultura, e eles tinham que inventar método.
A União Soviética nada mais fez que aplicar o método da Alemanha, que foi o método que eles acharam, porque você tem um problema. Para você entender quantos grãos você tem que perguntar para os fazendeiros. Só que os fazendeiros sabem que se você vai perguntar quantos grãos eles têm, isso vai determinar a taxa de imposto que vai sair lá. Então, a tendência é eles darem valores menores. E aí você tem um problema grave, porque ou você tem uma colheita subestimada, quando você pega totalmente com os agricultores, ou você tem uma colheita superestimada, quando você só... que era a análise que ele fala que a União Soviética fazia, que era a análise das colheitas, das plantações antes das colheitas. Eles iam lá e analisavam as plantações antes das colheitas. Mas isso não levava em conta os desastres naturais, que as colheitas podiam ser perdidas, que o grão podia morrer nesse meio tempo entre medir o grão e colher, certo? Então eu falei, porra, caramba, que assunto massa. Era uma questão de estimativa, né? E aí com a tecnologia, com a comunicação... Ai, não é porque a União Soviética estava falsificando... Não, nenhum país sabia fazer isso na época. Nenhum país. Esses conhecimentos científicos foram se desenvolvendo no decorrer das décadas, né? Principalmente com a Revolução Verde, posteriormente e tal. Então foi assuntos assim. Outro assunto que maravilhoso que eu aprendi, não com o Tauger diretamente, que agora que você puxou esse assunto eu tô lembrando das coisas, né? Tem um biólogo soviético que nenhum artigo ocidental cita ele até hoje. O único artigo que cita é o professor Tauger. Esse cara fez descobertas que o que se vendeu depois, como a Revolução Verde na Índia, no Paquistão, na Ásia Central e tal, que era aquelas sementes modificadas para resistir a intempéries nos anos 50 e 60, ele fez nos anos 40 e 30. Soviético. Ele morava numa aldeia cosaca, ele era cosaco, né? Que tinha desastres naturais. E ele desenvolveu, durante os anos 40, uma semente que resistia à ferrugem, que resistia ao frio e resistia à seca. E uma semente dessa foi assim, resolveu o problema um dos motivos de ter resolvido o problema da fome do país foi esse, sabe? Eu não citei esse fato porque eu já fiz um vídeo sobre isso, biologia soviética. Então vem os caras falar, não, porque a biologia soviética era uma porcaria, o Lysenko... Aí cita aí cita Lysenko, aí pronto. Sabe quantas... Esse cara, o nome dele era Lukashenko, ele não era lysenkoísta. Tá, ele não era lysenkoísta, ele não defendia as teorias de Lysenko. Sabe quantas vezes ele foi preso por não ser lysenkoísta? Não, porque os cientistas eram presos. Ele nunca sofreu um processo. Ele era colocado pelo Estado soviético, inclusive, como um exemplo quando essa semente saiu. Sabe, como um grande biólogo. Então, assim, e ninguém fala disso. Ninguém fala disso no Ocidente, digamos assim. Só se fala disso na Rússia e o professor Tauger que trouxe isso, né? Então, conhecimentos assim sobre agricultura, sobre coletivização, sobre um monte de coisa que assim eu não fazia ideia e aprendi muito, né, nessas pesquisas aí. Muito legal, cara, muito legal. E me diz um pouco então, para a gente caminhar já para os finalmente, quais são os próximos rumos que você pretende fazer agora que você passou por esse tema, depois você vai dar uma ajeitada para fazer a segunda edição do seu texto. Mas no canal, o que você pretende trazer para o pessoal já se inscrever imediatamente lá agora, se gostaram dessa conversa? Bom, alguns conteúdos, né, que eu pretendo, para além dos vídeos ensaio, né, então para além dos vídeos mais editados e tal, que ainda não define novos temas, vou definir ainda, né, vou estar avaliando ainda, mas eu vou, principalmente nesse semestre, nesse ano, principalmente no próximo semestre, dar uma grande investida em conteúdos mais densos para as lives, né? Então eu tinha muito costume de fazer vídeos bem editados, nas lives eu só fazia pergunta e resposta. Eu vou começar a fazer mais vídeos bem feitos para as lives, né, ao invés de dedicar tanto aos vídeos editados. O que eu vou estar dedicando? Vamos lá. 3 conteúdos que são fundamentais que eu vou estar fazendo. Vou voltar de vez com os conceitos científicos do proletariado, né? Não dei uma pausa ali de acho que uns 4, 5 meses, voltei com o materialismo dialético, né, e pretendo voltar agora com tudo esse ano. Principalmente, deixa eu até confidenciar isso aqui na live, achei importante eu falar, né? Eu estava há muito tempo sem fazer conceito do proletariado. Eu estive com um companheiro do sindicato Marreta, que é um sindicato lá de Belo Horizonte, né, um companheiro operário lá e tal, e ele falou, né, que tanto para operários, para núcleos de operários, para núcleos de camponeses, os meus vídeos são exibidos, principalmente os conceitos científicos do proletariado,
porque são exposições simples de temas complexos que essas pessoas precisam conhecer, né? Então, aproveitar e mandar uma saudação para os companheiros do Sindicato Marreta, para os companheiros camponeses aí também e tal. E assim, eu fiquei lisonjeado. Eu falei, meu Deus, mas que honra, né, sabe? Estou contribuindo aí, de fato, com a formação de operários, de camponeses e tal. Foi uma felicidade imensa e quase que coloquei como uma nova ordem do dia voltar a fazer esses vídeos, né? Para que esses companheiros também, né? Não só... O meu público é muito jovem, no geral, né? É um público mais focado ali, eixo Rio-São Paulo e tal, mas para que esses outros companheiros também tenham acesso a esse tipo de conhecimento, que é para isso que o meu canal tá aí, né? Outro conteúdo, né, que eu fiz um vídeo e que vou voltar agora a desenvolver, né, mais vídeos sobre eles, que é grandes realizações socialistas, né? Então, não mais só responder, não mais só combater, não só mais pegar o que as pessoas falaram e responder, mas sim trazer fatos, né, sobre verdadeiros milagres produzidos pelas revoluções socialistas no século XX. Né? Acabei de falar desse Lukashenko, aí foi o primeiro vídeo. Pô, o cara, 20 anos antes da Revolução Verde, o cara fez uma semente que resistia a quase tudo que tinha de problema na União Soviética. Sabe? Isso é uma coisa maravilhosa. No próprio vídeo que eu fiz ali, acho que eu tinha até te comentado que eu ia fazer isso, no próprio vídeo ali, respondendo ao Brasão, ainda que seja uma resposta, um combate, mas a parte final não é um combate, a última parte lá da coletivização. Exato. É uma parte demonstrando que, olha, mesmo entre os autores reacionários que não gostam do Stalin, a coletivização acabou com a fome. Sabe? Como é que você explica um país daquele nível de magnitude, de pobreza? Porque a União Soviética no começo era muito pobre. Deu uma taxa calórica de 2.900 calorias por dia por pessoa. E nos anos 60, 80, chegar a 3.400, 3.500. Cara, como que tu explica isso? Sabe? Então, é verdadeiro milagre. Nenhum país na história, até onde eu saiba, né, posso estar equivocado, mas eu nunca vi muitos países fazendo esse tipo de coisa. É raro. Eu cito exemplo de outros países, né, que também não chegaram. Eu nem sei qual que é a taxa calórica do Brasil, imagino que seja menor que isso também, né? Então, são fatos que a gente tem que trazer. O próximo vídeo, inclusive, eu pretendo que seja sobre o tratamento com pessoas deficientes na Revolução Cultural Proletária. É um tópico que pouco se fala, mas tem um ótimo documentário no YouTube de um intelectual francês, eu acho, que ele trata sobre tratamentos de deficientes auditivos na Revolução Cultural Proletária e que, de fato, tornava as pessoas, talvez esteja um pouco, digamos assim, desatualizado com os métodos científicos atualmente, mas que tornava as pessoas aptas a terem uma vida normal, mesmo tendo dificuldades auditivas, numa época que eram pessoas bastante discriminadas em outros locais. Enfim, estou citando aqui alguns exemplos, ou o próprio programa dos médicos de pé descalços, né, quando milhões de médicos chineses saíram das suas faculdades e foram para o campo da China, porque o presidente Mao falava o seguinte, olha, o nosso curso de medicina ele tem X anos, eu não lembro, acho que era 5 anos, só que 2 anos desse curso aí são de doenças que não existem na China. Então, assim, vamos pegar essa rapaziada, os médicos de pé descalço e vamos mandar para o campo para curar, que a gente está com doença medieval. A gente está com doença medieval lá que não é tratada. Vamos mandar para os campos mais esparsos do campo, né, chinês. E foram lá e, pô, não é à toa que a população chinesa dobrou. Né, naquela época, a população chinesa dobrou. Então, vejam, são verdadeiros milagres que foram levados a cabo e eu pretendo trazer, né, vídeos sobre essas conquistas, essas realizações, que é aquela coisa, né? Quase não tem conteúdo disso hoje no Brasil. No YouTube, não tem, cara. Não tem, é difícil de achar. Até em texto em português é difícil de achar. Até para tirar um pouco da imagem que o pessoal tem sobre mim, não, que para mim nenhum país socialista, ele não defende nenhum país socialista. Não, vamos mostrar então o que realmente os países socialistas fizeram, né, de forma cabal e mostrar essas coisas boas, né? Porque você teve uma fase, né, de uma questão específica que era o seu tema, não dá para tratar tudo ao mesmo tempo.